crítico é um escritor, não deixa de ser um escritor, sobretudo quando ele intervém sobre uma obra, quando ele, vamos dizer, dá uma palavra, quando ele escreve sobre uma obra, e primeiro que ele tem que saber escrever e expor suas ideias com fundamentos, que não é também fácil, é difícil, até um bilhete é difícil de escrever. Então, refletir sobre uma obra é também, vamos dizer, um trabalho de escrita e de imaginação também, né? Quer dizer, o plano das ideias não subtrai a imaginação do crítico, a imaginação do crítico. Desde que a crítica não seja muito assertiva e enfim, nem chata. Nem chata. Eu gosto de ler trabalhos críticos que me deem prazer também, né? Que me deem prazer, que me envolvam, enfim, como se eu tivesse, quase como se eu estivesse lendo um romance. Um romance. Acho difícil não pensar numa pergunta que fale da memória, considerando a tua obra, né? E aí também agora eu pensei duas colocações, não suas. Aqui o Ernesto Sábato diz: creio que Baudelaire afirmou que a pátria é a infância. Parece-me difícil escrever algo profundo que não esteja ligado de maneira aberta ou emaranhada à infância. Pensando na tua obra, que pelo menos eu considero que a memória é um elemento fundamental, você concorda com ele, com Baudelaire e com o Sábato, nessa relação intensa entre infância, memória e literatura? Eu concordo com tudo que o Baudelaire escreveu. Absolutamente tudo. Um dos meus autores quase um dos mais preferidos, e eu acho que todos que escrevem literatura, os poetas frustrados como eu acabam copiando alguma coisa do Baudelaire, e tem alguma coisa que eu copiei e esqueci até de citar. Mas a pátria é também um ponto de luz distante na noite. Pode ser isso também. E que se perde. A gente às vezes perde a pátria. Os expatriados, os exilados sabem que a única maneira de voltar à pátria é pelo caminho da memória. Esse é o único caminho. Como eu estou escrevendo sobre o exílio, e eu vi muitos exilados dizerem isso, o único modo de eu voltar para o meu país, e no caso era a Argentina, era o Brasil, era o Uruguai, era a Nicarágua, era Cuba, né? É através da memória. O tema desse livro que você está escrevendo é o exílio. Por isso que o título é O Lugar Mais Sombrio. E o lugar mais sombrio é, vamos dizer, essa ruptura com o passado. Eu acho que nos meus romances, se há um centro mais ou menos, um eixo mais ou menos secreto que se desvela para o leitor em algum momento, que o leitor sempre vai em busca do que está por trás da superfície, daquilo que ele está lendo, é a memória. Né? No fundo, é esse movimento da memória e daquilo também que não foi possível dizer, porque nem tudo é possível ser contado, né? Mas o que pode ser contado é também um trabalho, vamos dizer, da memória e da imaginação. Então, a grande literatura trabalha com isso, pelo menos os meus ídolos literários. O Grande Sertão Veredas é um grande trabalho da memória, do velho jagunço, que rememora a sua vida pregressa, suas histórias proibidas e transgressoras de amor, as batalhas, né, toda a vida no centro-norte de Minas durante algumas décadas. Toda a obra de Proust vai no sentido de reconstruir pela memória inventiva o passado, né, da família, dos personagens, né? Enfim, qualquer grande obra tem vamos dizer, tem a memória como uma espécie de quase irmã siamesa da imaginação.
É por isso que eu ia falar. Desculpa. Você falou memória e imaginação, né? Tem um físico americano que disse: lembranças de 60 anos são totalmente não confiáveis. Sei que muitas vezes não apenas me esqueço de coisas, mas lembro-me muito vividamente de coisas que nunca aconteceram. E aí para mim entra esse possível diálogo, né? Mas esse físico ele plagiou a Clarice Lispector, porque ela disse exatamente a mesma coisa. É? Só que faz tempo. Então, faz muito tempo. Então, ele... Não sei se leu, acho que não. Porque... Ele está velhinho. Ele está velhinho. Assim. Então, acho que se comunicaram por ondas invisíveis. O fato é que a Clarice disse isso, né? Que é só preciso lembrar daquilo que não existiu. Eu acho que é uma boa definição também para transformar a memória vamos dizer, numa espécie de fantasia, num recurso da imaginação. Né? Porque esses limites entre memória, depois de um longo tempo, e isso é verdade, quando eu escrevi o relato, já comecei a escrever aos 32 anos, e na verdade eu estava escrevendo sobre muitas coisas que eu já tinha esquecido da minha infância, ou das vozes dos mais velhos que tinham contado para mim quando era muito jovem. E quanto mais eu esquecia, mais eu escrevia. De modo que as lembranças muito pontuais, elas podem servir para um diário ou para uma espécie de autobiografia mascarada, né? Mas o bom mesmo é quando você esquece ou quando você puxa uma cena que se transforma em muitas outras, um carrossel de situações e eventos imaginados. E basicamente tudo que eu escrevi foi feito mais ou menos assim, né? Quer dizer, sem estabelecer uma fronteira muito rígida entre memória e imaginação. Né? Quer dizer, talvez o outro nome da memória seja a imaginação. Mas há vários ensaios teóricos sobre isso, né? Sobre relação, né? Essas relações e diferenças. Mas se eu for pensar em tudo isso, eu acabo não escrevendo nada. E a melhor coisa é você, de fato, saber que o momento da escrita, em que há vamos dizer, esse momento catártico, que é também um momento de revelação, é muito parecido com aquilo que o Manuel Bandeira chamava de alumbramento, que é uma definição belíssima para a iluminação súbita. A poesia acontece quando há um momento do alumbramento, que é uma linda palavra que tem a ver com a luz, né? Do alumbrar, né? Da luz e da revelação de alguma coisa que também é inexplicável, que surge de uma forma inesperada e muitas vezes inexplicável, que você pode dar o nome de inspiração, embora a inspiração também seja vamos dizer, um trabalho com a linguagem, né? Quer dizer, as coisas não caem do céu, como dizia o Conrad, né? Quer dizer, as histórias, a experiência é humana e está sempre muito próximo da gente, né? Daquilo que nós vivenciamos e sonhamos e vemos e observamos, né? Daí a facilidade também de confundir a autobiografia com a criação, né? Sim, porque eu não acredito em autobiografia, né? Eu acho que há mentiras disseminadas em toda a autobiografia, né? E como há verdades disseminadas no romance. No romance, na ficção, né? Então, qual é a dose de verdade e de mentira numa e noutra? Ninguém pode dizer. O melhor é ler sem elocubrar, sem ficar, vamos dizer, atrás de uma forma detetivesca do que é verdade e o que é mentira. Será que isso é esse cara? Será que ele é isso? Que é aquilo? Será que a irmã dele é isso? Será que é a mulher dele que está... Qual é a namorada dele que ele usou
Aí você enlouquece, porque há leitores loucos também. Não só escritores. Eu convivi com leitores bastante pirados, né, que afirmavam coisas que me deixavam... Primeiro me deixaram perplexos, depois melancólicos e finalmente em estado de total prostração. A respeito da tua obra. A respeito da minha obra, sim. Como se quisessem provar aquilo que... uma coisa que só estava na cabeça dele ou dela. Não são leitores como vocês, evidentemente. São leitores finos e lúcidos e de uma capacidade crítica muito superior aos leitores, capacidade de discernimento muito superior aos leitores. Eu falo de leitores muito ingênuos e afirmativos, que se incomodam de uma forma grotesca com algum personagem, ou com alguma situação, ou com alguma descrição, e vem para cima de mim como se eu fosse vou até tomar água, porque... Uma invasão. Porque quando eu me lembro de algumas frases... Invasão de privacidade, até. É mais que isso. Muito mais que isso. Nesse texto que você fala da Liberalina, da Madame Liberalina, você usa uma expressão, leitura de ouvido. E ontem também eu tive no evento que você participou, e você ali falou alguma coisa do teu avô, contador de história. Aí eu também lembrei que você publicou em 2001 um CD lendo trechos, né, dos teus 2 primeiros romances na época, né? Você acha que essa possibilidade de leitura pública da literatura, quer dizer, essa leitura em voz alta, é um caminho interessante para divulgar, para permitir que a literatura também alcance outras pessoas, pensando talvez até na dificuldade ou na exigência que a gente pode ter de um leitor, como você falou, concentrado? Acho que pode, porque a voz do narrador, a voz de uma personagem é uma dicção, há uma dicção e há um tom que é uma das coisas mais difíceis de você encontrar na literatura, num romance ou num conto, né? Qual é a voz desse narrador? Qual é o tom dessa voz? E há um lado muito teatral, muito quase cênico dessa voz quando ela sai das páginas do livro e é lida. E isso tem a ver também com a tradição da leitura vamos dizer, no Ocidente e no Oriente. Né? Por exemplo, no mundo árabe, em que o romance é um gênero menor, vamos dizer assim, a grande literatura no mundo árabe é a poesia. Né? Quer dizer, quem é um homem de letras, um literato, é um poeta. Fundamentalmente um poeta, sendo o romance um gênero muito recente do começo do século XX no mundo árabe. Né? Então há uma tradição vamos dizer, da voz, né, de recitar o poema. E os próprios romances no século XIX, eles eram lidos também, em voz alta. Né? Quer dizer, às vezes os escritores pediam para que os amigos ou alguém do público lesse trechos do romance, e ele mesmo às vezes lia trechos do romance para sentir a dicção, o registro da voz. Então eu acho maravilhoso, porque eu sou muito inibido, muito tímido para ler. Foi preciso... eu acho que não sei quantas taças de vinho para ler para fazer a gravação.